nós já vivemos em uma nova estação. Nós já vivemos em um novo tempo. O Brasil, através do clamor e de oração de muitos homens e mulheres de Deus, tem se levantado de toda vergonha, de todo pecado e de toda humilhação que foi colocado no passado. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos um ministério, o Ministério Internacional Visão Profética. Ele tem raízes com Israel. Nós somos uma igreja que amamos a Israel. Por quê? Porque o nosso Messias, o Mashiach, ele é de Israel. Então Israel é o relógio de Deus para o mundo e tem muito a ensinar para todas as nações. E creio que a grande maior parte das pessoas tem acompanhado os acordos de paz que Israel tem feito com as nações ali da região do Oriente Médio, em especial Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esse decreto de paz foi assinado ontem. É algo histórico para o mundo. Mas nós aqui no Brasil também estamos vivendo algo histórico que há muitos anos nós não vivíamos. Esse próximo final de semana, a partir de sexta-feira, dia 18, no calendário judaico, ocorre uma celebração muito especial. Além do Shabat, será comemorado o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E a nossa nação, Brasil, na data de ontem, através de várias autoridades, tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, lá em Brasília, juntamente com o embaixador de Israel que está no Brasil, celebraram essa data tão especial. Algo único que nós estamos vivendo no Brasil. E algo que gera em nós muita alegria. Por quê? Porque nós vemos que está se cumprindo tudo aquilo que foi profetizado. O Brasil pertence ao Senhor. O Brasil é de Jesus. A nossa nação está se rendendo ao único Senhor. E se não bastasse, na data de hoje, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, participou de um almoço com vários pastores da nossa nação. E alguns minutos atrás, antes de vir para cá, eu vi um post do nosso presidente no Instagram e ele declarou: a nação é laica, mas o governo é cristão. Nós temos uma autoridade, a maior autoridade do nosso Brasil, o nosso presidente, mais uma vez declarou que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós celebrarmos. Você não verá isso nos jornais, você não verá isso nos portais como Folha, UOL, Terra e assim por diante. Mas já ocorreu uma mudança do nosso Brasil e essa mudança não irá parar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, vamos para a palavra então. Às quartas-feiras, o nosso apóstolo, ele tem trazido para nós, ele tem nos alimentado, ele tem nos ensinado com muitos princípios que estão registrados lá no livro de Gênesis, a respeito da criação. Para quem acompanhou as últimas quartas-feiras, ele trouxe para nós um entendimento que esclareceu muito a nossa visão no que se diz a respeito à primeira família na terra, em especial seus filhos, Caim e Abel. Foi muito esclarecedor
aquilo que o apóstolo trouxe para nós. E quando o apóstolo me convidou para estar aqui ministrando, eu assumi um compromisso de manter o mesmo contexto que ele tem nos ensinado, ou seja, a criação. Amém? E eu quero ler um texto base, eu quero que você abra sua Bíblia, você que está presente, e você que está acompanhando online, eu vou pedir um favor para você, se assim você puder fazer. Pegue uma Bíblia impressa. Uma Bíblia impressa. Não sou contra a tecnologia, tanto é que estou usando um notebook aqui. Não sou contra você ter um aplicativo de Bíblia no celular, isso é bênção, querido. Mas já que você está no conforto da sua casa, dificilmente não terá uma Bíblia do seu lado. Eu creio que um celular com a Bíblia, ele é vantajoso quando nós estamos fora do nosso lar, num local onde não tem condição de transportar uma Bíblia. Mas você que está na sua casa, assuma esse compromisso, pegue uma Bíblia impressa. E não só a Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta, porque hoje nós vamos mergulhar de uma maneira especial. Essa ministração, ela vai iniciar na data de hoje e ela vai finalizar, o término dela é na próxima quarta-feira. Então nós veremos aqui uma série de chaves que está dentro desses versículos que nós vamos ler. E quando essas chaves entram em nossas vidas, é desbloqueado muitas coisas do que se diz a respeito ao mundo espiritual, em especial ao entendimento, à revelação da palavra de Deus. Então pegue uma Bíblia impressa, segure ela nas suas mãos. Para quem me conhece, para quem já me acompanha nas ministrações, sabe que eu gosto de mastigar, de ler versículo por versículo, palavra por palavra, e eu quero que você faça isso comigo. Livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler do verso 7 ao verso 9. Gênesis 2, do 7 ao 9, vai dizer assim para nós o texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora você vai pular lá para o versículo 15. Diz assim o texto: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Até aqui, você que está presente pode se assentar, e você que está online, acompanha essa ministração. Vamos orar primeiro? Pai, nós te agradecemos por esse momento, e nós pedimos para que o teu Espírito, Pai, revele a tua palavra em nós. Que o Senhor me use, Pai, nessa noite, Pai, para trazer aquilo que o Senhor preparou, Pai. Fale comigo primeiro, Pai, mas fale com a tua igreja também, Pai. E que a tua revelação, Pai, nos alcance de tal maneira que gere em nós uma mudança genuína, Pai, dentro do nosso espírito. Amém. Amém? Queridos, como eu disse no início, essa ministração ela vai começar hoje. Hoje ela é uma base, ela é uma preparação para que na semana que vem nós possamos concluir. Amém? Nós lemos Gênesis, como eu disse anteriormente,
o nosso mentor, o nosso apóstolo, o nosso pastor, tem trazido muitas revelações para nós no que se diz a respeito à criação. O livro de Gênesis, no grego, significa princípio, começo. Em hebraico, ele é pronunciado como Bereshit. Tanto é que algumas Bíblias estudam, a Bíblia judaica completa, vai estar lá essa escrita, essa palavra, Bereshit, que traduzindo aqui para nós, significa no princípio. Por que no princípio? Por que o começo? Porque literalmente Gênesis é o início de tudo. De tudo. Gênesis, ele é o início do mundo físico, do cosmos, de tudo aquilo que existe no espaço, tudo aquilo que existe no nosso planeta e fora do nosso planeta. Lá em Gênesis, no capítulo 1, é descrito para nós, passo a passo, dessa criação. No livro de Gênesis, é o início da vida, aonde nós lemos aí, no capítulo 2, versículo 7, o livro de Gênesis é o início da humanidade, aonde vai trazer para nós Adão e Eva, e assim por diante. O livro de Gênesis é o começo, é o início da morte. Olha que curioso, ele é o início da vida e ele é o início da morte. Ele traz o início da maldade humana, da maldade do homem após a queda, que é o que nós falaremos na próxima semana, sobre a queda do homem. Semana que vem, não perca, nós vamos falar sobre a queda do homem. O livro de Gênesis traz para nós o início das famílias, traz para nós o início das rivalidades, traz para nós o início das tribos, traz para nós o início da administração, traz para nós o início da ciência e tantas outras coisas. Começa em Gênesis. Por quê? Porque Gênesis é o livro do começo de tudo. Ele é o princípio. E acima de tudo, no livro de Gênesis, traz para nós o início do plano perfeito de Deus para buscar e salvar o que se havia perdido. Então tudo, literalmente, tudo começa no livro de Gênesis. Hoje eu vou trazer aqui alguns aspectos, algumas situações pré-queda. O que houve antes da queda. E como eu já disse, na próxima semana nós falaremos da queda do homem. A introdução do pecado na raça humana. Se hoje eu fosse dar um título para essa ministração, eu chamaria de provisão, caso você queira anotar, provisão e instrução. E você, ao decorrer dessa ministração, irá entender por que provisão e por que essa mentoria de instrução. Antes de nós mergulharmos aqui em algumas situações, eu quero só deixar algo bem claro para todos, os presentes, em especial você que está online. Infelizmente, talvez seja comum você ouvir de algumas pessoas a seguinte frase: Deus falhou. Deus tinha um projeto e esse projeto foi falho, porque houve a queda do homem, porque houve a introdução do pecado. Então Deus falhou e Deus precisou corrigir o erro que ele cometeu.
Preste atenção em algo. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma fake news de Satanás. Deus, Ele é Deus soberano. Ele não falha. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele é zeloso. Então, se em algum momento você recebeu essa informação vinda do inferno, que no nome de Jesus, que isso se desfaça da sua mente e que toda dúvida em relação a isso caia por terra no nome de Jesus. O Senhor Deus tem o controle absoluto de tudo e de todos. Ele nunca falhou. Não podemos achar, não podemos aceitar que o mundo diz que a queda do homem, ou seja, o início do pecado, da maldade, foi um erro no projeto de Deus. Deus não errou, Deus nunca errou e nunca errará, por isso que Ele é Senhor Deus. E para que isso fique consolidado dentro de nós, eu vou trazer algumas referências bíblicas, e eu quero que você anote. Eu vou ser rápido aqui devido ao tempo, mas em Salmos capítulo 62, versículo 11, vai dizer assim, olha, uma coisa disse Deus, aqui é o salmista falando, é o último versículo desse capítulo, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Parece contraditório o que ele diz, né? Uma coisa Deus disse, 2 vezes a ouvir. Por que 2 vezes a ouvir? Simples, nós temos 2 ouvidos. Então a nossa audição é dupla, por mais estranho que pareça. Então o salmista ouviu Deus declarando que todo poder pertence a Deus. Livro de Isaías, capítulo 26, verso 4, vai dizer assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Livro de Isaías, capítulo 45, nós vamos ler do versos 1 ao verso 7. Esses versículos que eu estou trazendo é para consolidar dentro do nosso espírito de que Deus não falha, de que Deus não erra, de que não houve uma falha no projeto de Deus, para consolidar que Ele é justo, que Ele é eterno, que Ele é poderoso. Olha o que Isaías vai dizer em Isaías 45, a partir do versos 1, diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Versos 2, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. 3, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Versos 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. O 5, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Verso 6, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Verso 7 diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus nunca falhou e nunca falhará. O plano dele é perfeito para consolidar,
mais 2 versículos. Jeremias, anote aí, Jeremias 10:6. Seja rápido de Bíblia, abra aí. Jeremias 10:6, diz assim, ó: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. O versos 12 desse mesmo capítulo 10 de Jeremias diz assim, ó: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus nunca falhou, Deus nunca falhará, porque Ele é o Senhor absoluto. Então nunca mais aceite na sua vida uma fake news do inferno, dizendo que a queda do homem, que a quebra de aliança do homem, foi um erro no projeto de Deus. Porque Deus, Ele não erra. Deus, Ele é perfeito. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Qual era a situação do homem antes da queda? É aqui que nós vamos navegar em alguns minutos, de uma maneira bem tranquila, mastigando cada versículo, cada palavra, para que nós possamos entender que, embora hoje nós estamos vivendo em um mundo corrompido, nós temos um Deus de provisão e um Deus de instrução. Ou seja, nós estamos numa situação semelhante à de Adão, antes da queda. Em especial porque hoje nós temos o último Adão, como Paulo vai nos ensinar. Aquele que nos transportou das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Atente-se em algo. Estudo bíblico agora. Estudo bíblico. Já está aí com a sua Bíblia impressa, com a sua caneta, com o seu caderno. Tudo que eu vou falar não é meu. Está na Bíblia. Raramente vou me esforçar para dar uma opinião minha. Me esforçarei para trazer somente o que está na Bíblia. E uma vez que nós recebermos isso, veremos que a revelação da palavra de Deus é a maior transformação que um homem pode receber. Porque João vai nos ensinar no capítulo 1 que o verbo e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. O nosso Salvador, o Messias, o Mashiach, Yeshua, a própria palavra, quando se revela ao homem, gera nele algo novo, um novo nascimento, um novo nascimento. Amém? Então atente-se, iniciando esse estudo. Há uma ordem de ocorrência em tudo que é preparado para o homem antes da queda. Vou repetir essa frase. Há uma ordem e não desordem. Há uma organização, algo pensado. Algo que alguém planejou, que alguém investiu tempo para que o homem tivesse uma situação ideal, uma situação completa. Vamos acompanhar em 7 passos qual foi a sequência de ordem criada por Deus para que o homem pudesse viver de uma maneira plena, livre e abençoada.
Abra lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu já vou lendo devido ao tempo, tá, queridos? Gênesis 1, capítulo 27 vai dizer assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse é o primeiro tópico. Falarei 7. O primeiro é esse: Deus, Criador do homem. Onde nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus, Criador da raça humana. Atente-se que no final desse versículo ele vai falar assim: e os criou macho e fêmea. Segundo tópico, abra comigo capítulo seguinte, que é o que nós lemos aqui já. Capítulo 2, lá no versículo 7, vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Há uma diferença entre Gênesis capítulo 1, versos 27 e Gênesis capítulo 2, verso 7. No primeiro capítulo de Gênesis, vai narrar para nós a criação, ou seja, o planejamento de tudo aquilo que Deus fez, em especial o homem, a maneira que Deus projetou. Já em Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto começa dizendo que e formou o Senhor Deus. Ou seja, aqui, aquilo que havia sido pensado, criado pelo Eterno, vem à existência. Vem à existência. É um exemplo bem simples. Quando você quer fazer algo, isso cria primeiro dentro de você. Você projeta aquilo. Você estuda as possibilidades, os meios de executar. E então, uma vez que isso está consolidado dentro de você, que é uma certeza, você vai e executa. Seja algo simples ou algo complexo. Tudo é primeiramente planejado, criado. E depois que tudo isso foi verificado com o máximo de excelência, isso vem então a ser formado. E não foi diferente com o homem. Não foi diferente com Deus. E aqui nós vamos começar a entender um pouquinho porque eu chamei essa ministração de provisão e instrução. Eu começo dizendo para você o seguinte: Gênesis 1, 27, ali está falando de Deus. Já em Gênesis 2, 7, você vai ver que a Bíblia traz a referência de Senhor Deus. Eu já trouxe esse conceito aqui em ministrações passadas, mas só para ficar claro, para você que de repente não acompanhou, ou está entrando pela primeira vez, existe uma diferença entre Deus e Senhor Deus. Existe uma diferença. Deus, lá de Gênesis capítulo 1, você vai ver que todos os versículos vai falar Deus. Vai citar somente Deus. Somente lá em Gênesis 2, a partir do versos 4, que Deus passa a ser chamado de Senhor Deus. Porque Deus, Ele é Deus da criação, ou seja, para a criação, Deus, Ele exerce o amor. Deus, Ele fornece o amor. E nós vemos isso registrado lá no livro de João, capítulo 3, 16, que vai falar que Deus, não vai falar de Senhor Deus, vai falar somente de Deus. Amou o mundo, e esse mundo não são as pessoas que estão lá fora. Esse mundo literalmente é
toda a criação. A palavra grega lá de mundo é cosmo, é tudo aquilo que foi criado em perfeita sincronismo. Deus amou tudo que Ele criou de uma maneira tão singular e tão grande, que Ele deu o seu único filho para morrer. Atente, o sacrifício, o amor de Deus foi para tudo. Porém, o privilégio de ser salvo é só para a criatura, porque o texto vai continuar dizendo em João 3,16, para que todo aquele que crê de tudo aquilo que Deus criou, somente o homem tem a capacidade de crer. Então, Deus de Gênesis 1 é Deus criador da natureza. O Senhor Deus de Gênesis 2 é o Senhor do homem. E qual a diferença de um para o outro? É simples. Todo Senhor, Ele tem duas coisas. Eu vou falar de duas coisas que o Senhor possui, duas características que o Senhor possui. Todo Senhor, a primeira coisa que Ele deve fornecer para quem o serve é provisão. E a segunda é instrução. Meu filho está aqui, o Renê. Eu sou o Senhor da vida dele aqui nessa terra. Ele é amado por muitos. Mas ele só tem um Senhor nessa terra que sou eu. De maneira humana falando. Por quê? Porque eu sou responsável, primeiramente, por trazer provisão para ele. E segundo, por trazer instrução para ele. Todo Senhor tem essa característica de ser um provedor e de ser um instrutor, um mentor. E é isso que Deus é para o homem, Senhor Deus. Ou seja, Ele provê, Ele instrui, Ele dá direção e Ele fornece amor. Então, para a natureza, Ele é Deus. Para o homem, Ele é Senhor Deus. Ou seja, Ele é provedor, Ele é mentor, Ele é instrutor, Ele dá direção. Então atente-se que a partir desses dois tópicos que eu trouxe aqui de 7, Deus Criador e Senhor Deus que formou o homem, nós já vamos começar a entender a real situação que Adão tinha dentro de um paraíso. Vá comigo lá em Gênesis 2, versículo 8. Se possível, até risque aí no versículo 7 a palavra formou e compare lá com Gênesis 1, 27, que lá vai estar escrito criou. São coisas distintas. Está aí na sua Bíblia. O versículo 8 vai dizer assim para nós: e plantou o Senhor Deus. Olha só, não é Deus que plantou, é o Senhor Deus, ou seja, aquele que provê e aquele que traz instrução. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quantas vezes eu já pronunciei Jardim do Éden, né? Até hoje, talvez muitos nós pronunciamos. Mas a Bíblia vai trazer para nós aí que no Éden, ou seja, em um local que a palavra seguinte vai dizer, o Oriente, né, que nós podemos chamar de leste, aonde a luz vem, aonde o sol vem, ali Deus plantou um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali, olha só, o homem
que tinha criado? Não, formado. Porque aqui o homem já era físico. Ele já existia. Então Deus prepara no Éden um jardim, em um local onde vem a luz do Oriente, da onde vem o sol para nós aqui, né? Do leste, que nós costumamos a falar. E ali, uma vez que esse jardim estava pronto, Deus ele vai, estabelece, coloca o homem ali naquele lugar. Olha só, perdão, não há dúvidas que este jardim era um lugar diferenciado de todos os outros lugares que existiam. Porque aqui a terra já era formada. Lá em Gênesis, no mesmo capítulo, volte aí 3 versículos. Leia o versículo 5, vai dizer assim, ó. Olha só. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar a terra. Então o que nós entendemos aqui? É um estudo. Se dedique, preste atenção. A terra criada, ela estava numa situação aonde ela não tinha condição de receber um homem. Nós lemos aí no versículo 5. Era necessário que alguém trabalhasse na terra. Então, nos versículos seguintes, nós vemos a formação do homem. E no versículo 8, olha que interessante. Deus escolhe um lugar que é o Éden. E ali naquele lugar, Deus ele implanta. Deus ele cria um local dedicado, apropriado para o homem, que é o jardim. Porque tem gente que acha que quando Deus criou o mundo, o jardim já estava lá. Não estava. A terra estava numa situação. Deus, aliás, o Senhor Deus, pegou um local dedicado e ali colocou uma situação, uma atmosfera favorável para aquilo que ele havia formado habitar. E não é diferente de nós, igreja, preste atenção. Quando nós somos resgatados do mundo, de um local impróprio para viver, nós temos a casa do Eterno, que é uma atmosfera favorável que o próprio Eterno criou, da onde vem a luz que é Jesus. E nesse lugar nós temos vida. É uma atmosfera favorável para a vida. Então não há dúvidas que o jardim que Deus colocou no Éden era um lugar diferenciado de todos os outros. Ok? De todos os outros. O terceiro tópico é: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem. Quarto tópico: o Senhor Deus fornece comida ao homem. Leia o versículo 9 do capítulo 2, Bíblia aberta. Leia o 9 comigo, olha o que diz. Diz assim, ó: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quando nós lemos com atenção, nós compreendemos que esse local, de fato, foi preparado com muito amor. De fato, o Senhor
que é provedor, que é instrutor, preparou esse jardim. Porque lá no verso 5 que nós lemos, você vai ver que, embora existisse a criação, a erva não nascia. As árvores não davam fruto. Por quê? Porque por duas situações. Precisava de alguém para trabalhar e não tinha chuva. Agora, aqui no jardim, o versos 9 começa dizendo que o Senhor Deus fez brotar da terra, fez nascer da terra toda árvore agradável à vista. Olha que interessante. Hoje está se reclamando muito do preço do arroz, não é verdade? Preço do arroz, né? Reclama quem busca no mercado, né? Porque o agricultor que está semeando, ele nunca reclama. Que faça chuva, faça sol, tenha Covid-19 ou não tenha, se o campo não plantar, nós aqui da cidade não comemos. Então, é uma má educação que nós herdamos e tem sido potencializado pela mídia que nós devemos reclamar. Mas, quem planta sabe o quão difícil é. Eu não sou agricultor, eu não tenho experiência com plantação, mas alguns dias atrás, lá na minha casa, juntamente com a minha esposa e com o meu filho, nós montamos um jardim. E nos arriscamos a comprar mudas de alface. E plantamos com muita dedicação, com muito amor e cuidamos com muito amor. Adivinha o que aconteceu? Todas morreram. Todas. Não teve uma que vingou. E aí a gente começa a entender o quão difícil é a vida no campo, de quem sobrevive no campo, de quem precisa plantar para que a gente possa comer. Mas olha só, tecnicamente, Adão a ser formado, era para ir para um local onde Deus ia começar a derramar chuva e ele trabalhar. Porque é isso que Gênesis 2:5 vai falar. Tecnicamente, Adão, ao ser formado, era para ser colocado numa terra onde Deus mandaria chuva, ele iria lavrar a terra, trabalhar para o seu sustento. Mas olha como o Senhor é provedor. Porque o Senhor, Deus, cria um jardim para ele. E nesse jardim, já entrega tudo pronto para Adão. É isso que o versículo 9 vai falar. Deus faz brotar todo tipo de árvore, boa para ver e para se comer. Então, até aqui nós entendemos, hoje nós estamos tratando sobre qual era a situação do homem antes da queda. Semana que vem falaremos sobre a queda. Atente-se que até agora, tudo era extremamente favorável para o homem. Tudo era extremamente favorável para o homem. Então, o tópico 4 é: o Senhor Deus, que é o provedor, fornece alimento, comida ao homem. Quinto tópico. Aí é onde nós vamos agora lá para o versos 15 que nós lemos no início. Pula lá do versos 9, vai para o versos 15, porque do 10 ao 14 vai falar aqui dos rios que Deus estabelece ali, que por sinal há até hoje, ok? Mas o versos 15 vai falar assim para nós. Nós já estamos aqui no quinto tópico. Estamos entrando aqui no quinto. São 7, entramos agora no quinto, tá? O versos 15 vai falar assim para nós. Leia comigo aí, ó. E tomou
Vamos ler bem devagar, para você prestar bastante atenção. Acompanhe aí, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Olha só, o jardim está pronto, os mantimentos estão prontos, Deus pega o homem e coloca no jardim, e Deus entrega para o homem duas missões. A primeira é lavrar. Esse lavrar aí, a palavra aí é trabalho, é esforço. Ok? Essa palavra aí é trabalho, é esforço. É algum tipo de esforço que o homem faz. Olha só. Um cidadão que trabalha descarregando uma carreta de cimento, ele gera esforço? Muito esforço. Descarregando nas costas, né? Você vai lá no Porto de Santos, né? Hoje não tem tanto, mas antigamente tinha muitos estivadores que carregavam aqueles navios com sacas de açúcar em especial, assim por diante. E eles pegavam aquilo nas costas e levavam para um determinado local. Esforço, trabalho. Isso é um trabalho? Isso é um esforço? Sim. Mas olha só, uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, com uma cadeira confortável, com uma banqueta com café, água gelada, biscoito, internet, Wi-Fi, ar-condicionado. Olha só, ela também está tendo esforço. Diferente de um estivador. Ambos estão trabalhando. Ambos estão gerando renda. Mas um acaba se desgastando mais fisicamente do que o outro. Você concorda comigo que alguém trabalhando nessa situação extremamente favorável, no escritório, numa cadeira, ar-condicionado, água, café expresso, tudo que você precisa ali, segurando no máximo uma caneta para assinar algum documento, ele está trabalhando, é trabalho, e um estivador que está carregando lá um saco de 60 quilos nas costas, também está trabalhando? Por que eu quero que você entenda isso? Porque olha só, essa palavra trabalho que apareceu aqui no versos 15, a gente assemelha ela com uma agricultura aqui, porque vem falando de campo, de árvores, né? Então a primeira ideia que vem é o quê? É que Adão pegaria ali uma ferramenta, né? Desenvolveria uma ferramenta e ele iria ali carpir, ele iria fazer alguma coisa para comer. Mas será que esse era o trabalho que Adão ia ter no jardim? Nós veremos em alguns minutos. Então, olha só, versos 15, Deus pega o Senhor Deus pega o homem e o põe no jardim e fala assim, você tem duas tarefas. A primeira é você vai gerar algum tipo de esforço. Você terá algum tipo de esforço. E o segundo é o mais interessante, porque Deus pede para Adão guardar. Pensa comigo aqui. Guardar do quê? Já parou para pensar nisso? Porque até nesse momento aqui, o único ser humano no planeta Terra era Adão. Do que Adão iria guardar? É interessante, não é? Não sei se você já pensou nisso. Tudo bem. A primeira tarefa é gerar esforço. Ele vai trabalhar. Agora, guardar. Mas vai guardar do quê? Se ele era o único ser humano existente no planeta Terra até esse momento. Sabe do que ele ia guardar? Das coisas espirituais. Porque aqui
embora ele fosse o único ser humano no planeta Terra, Satanás já existia. E é o que nós vamos ver na próxima quarta-feira. Então, todo homem, ele tem duas funções dentro de uma atmosfera favorável que Deus o coloca. A primeira é, você vai gerar algum tipo de esforço, terá algum tipo de trabalho. E a segunda é vigiar. Vigiar. Esse guardar aí, ele é literalmente vigiar. Estão entendendo? Amém? Vigiar, ou seja, já entra aqui a atmosfera espiritual. Espiritual. Versos tópico 6 e tópico 7 para nós finalizarmos aqui. Que é o versículo 16 e o versículo 17, tá? Acompanhe comigo aí. Esses dois últimos versos que nós vamos ler aqui nessa noite para encerrar a ministração, eu tenho certeza que ele vai abrir a nossa mente para que a gente entenda que o Senhor Deus é provedor e instrutor, ou seja, ele é um mentor, ele dá instruções para nós. Amém? Nós vamos entender de uma maneira clara aqui. Versos 16. Nós vamos focar aqui no Deus provedor, no 16. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Lembre-se que no verso 15, Deus deu a Adão duas tarefas: gerar algum tipo de esforço, trabalho, e guardar o jardim, ou seja, vigiar. No versos 16, é revelado qual o nível de esforço, o nível de trabalho que Adão teve no jardim. E por incrível que pareça, o esforço de Adão não foi ele desenvolver uma ferramenta para cultivar a terra. O esforço de Adão, sabe qual foi? Dele comer. Preste atenção. O esforço, o trabalho que Adão teve no jardim, que Deus ordena para ele no versos 16, está aí, olha, leia, está assim, e ordenou. Nós estamos falando aqui do Deus provedor, o Senhor Deus provedor, olha, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Quando Deus nos coloca dentro de uma atmosfera favorável, o trabalho que nós temos, o esforço que nós temos é apenas de nós nos deliciarmos de tudo aquilo que Ele preparou para nós, querido. Esse era o esforço que Adão teve. Era o nível de trabalho que Adão teve. Comer. Não é bom comer? Há um ditado que dizem que crente gosta de comer, né? Adão era crente. E o trabalho dele, olha só. Pense você. No que você trabalha? Eu trabalho de comer. Mas o que mais? Não, a minha missão é só comer. Ou glória, disseram aí. Então, olha só. O versos 16. O Senhor Deus ordena ao homem que ele coma livremente. Literalmente, ele encarrega ao homem de comer. Isso prova que o Senhor, ele é sustento, ele é provisão, ele não deixa faltar, ele não deixa falhar. Ele é Senhor porque ele é
provedor. Ele é Senhor porque Ele é provedor na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, nessa igreja. Aonde nós estivermos, nós temos um Deus que é Senhor provedor. E este lavrar, lá de Gênesis 15, esse trabalho era literalmente o homem comer. Porque lá em Gênesis 1, nós não vamos ler aqui, mas anote aí, Gênesis 1, do 28 ao 30, lá na criação, Deus vai abençoar a criação para que o homem coma. Leia lá, Gênesis capítulo 1, do 28 ao 30. Deus abençoa a criação para que o homem possa comer dela. Então, há uma bênção de Deus. Amém? E encerrando aqui o último tópico 7, né? Nós falamos de 7. Falamos do 1º ao 6º, agora já estou no 7º. Que é o versículo 17. Leia comigo aí. E esse é aquele que nós vamos tomar o máximo de atenção. Nós vamos encerrar em 10 minutos esse culto. Mas abra sua mente agora. Olha só, diz assim, no verso 17. O 17 é a continuação do 16, da ordem de Deus no 16. Ele diz, mas Deus, o Senhor Deus falando para o homem, para Adão, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha só, dela não comerás. Anote isso aí, ó. Dela não comerás. Grife na sua Bíblia aí. Escreva em algum lugar. Porque no dia, pinte aí a palavra dia, em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção, nós vamos falar em 2 minutos aqui de 3 coisas. Lembre-se, as características do Senhor Deus são 2: provisão e instrução. Versos 16 que nós lemos anteriormente é o Deus provedor, é o Senhor provedor. Versos 17 é o Senhor que traz a instrução ao homem. Instrução ao homem. E Deus fala assim para o homem: dela não comerás. Deus está instruindo a sua criatura. Deus está trazendo orientação, trazendo direção, trazendo alerta, trazendo ordem. Porque é isso que o instrutor faz. É isso que o mentor faz. Ele aponta destino, ele aponta aquilo que não deve ser feito. E o Senhor Deus não foi diferente, falou para o homem: dela não comerás. Isso é uma instrução do Senhor. E ele continua dizendo: porque no dia, você que grifou essa palavra dia, quando nós lemos isso de uma maneira literária, a primeira ideia que é gerada dentro de nós, eu vou simular aqui com o copo de água. Imagine que isso aqui é o fruto que eu não posso comer. A ideia que nós temos aqui quando nós lemos esse texto é que se Adão fizer isso aqui, comi, pum, morri. Essa é a ideia que nós temos, né? No dia que dela comeres, ou seja, eu comi hoje, vou morrer hoje, mas não é. Essa palavra dia, lá no hebraico, ela é ion, como nós costumamos a falar aqui, né? Talvez você já tenha ouvido essa palavra no Yom Kippur, que por sinal está se aproximando essa data festiva, o dia do perdão, o dia mais importante no calendário judaico, o Yom Kippur. Esse né, Yom, em hebraico, você que quer anotar aí, você pode anotar Y, O e M. Ele não está vinculado a segundos, a minutos, a 1 hora ou a 24 horas de um dia. Não é isso.
ele refere-se a um determinado tempo que somente o Eterno tem controle absoluto. É um tempo do Eterno. Então, esse dia aqui não representa as 24 horas de um tempo que nós temos hoje, ok? Esse dia é um tempo, é um espaço de tempo que o eterno Deus determina, ok? Então ele vai dizer: no dia, como eu já expliquei, em que dela comeres, certamente morrerás. Esse morrerás, eu quero trazer para você um novo ângulo de você ler essa palavra. O que é morrer? Pergunto para você. Morrer é o mesmo que não ter vida. Parece lógico, né? Parece lógico. Morrer é o mesmo que cessar, interromper, findar. Isso é morrer. É uma ausência. Então o que nós entendemos aqui para nós ficarmos em pé e orarmos? A instrução de Deus para o homem é a seguinte: Adão, ei você hoje, criatura, eu trouxe provisão para você. Eu te coloquei numa atmosfera favorável para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para tudo aquilo que um dia eu projetei para você. Te dou todas as condições. Mas olha só, ouça a minha instrução, dela não comerás. Ouça a minha instrução. A partir do momento que você entra numa desobediência de comer, em algum dia, ou seja, em algum tempo determinado, haverá ausência de vida. Haverá ausência de vida. Deus está instruindo o homem. Deus está instruindo o homem. E o que é vida? Sabe o que é vida? Eu vou dizer para você. Todos os dicionários vão convergir para a seguinte explicação: que vida é um conjunto de hábitos e a disposição para agir. Vida é o conjunto de hábitos e disposição para agir. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós não seguimos a instrução do nosso Senhor, quando nós entramos numa roda de desobediência, é paralisados nossos hábitos, a nossa disposição para ouvir a Deus, e isso nos leva à morte. Fique em pé, você que está presente, nós vamos orar. O Senhor Deus, que é o nosso provedor, que é o nosso instrutor, nos colocou dentro de uma atmosfera, dentro de um jardim favorável, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Basta somente nós nos atentarmos a todas as instruções e obedecermos, para que a nossa vida não seja interrompida, para que os nossos hábitos de obedecer, para que a nossa disposição de obedecer a Deus não seja tirado de nós. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos pelo teu Espírito que se faz presente aqui, Pai. Nós te agradecemos porque tu és Senhor Deus, soberano sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque tu está no controle de tudo, de todos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um local impróprio, Pai, e nos trouxe para dentro de um jardim, Pai, que é a tua presença, Pai.
nesse jardim, Pai, aonde há luz, Pai. Jesus, Tu és a luz do mundo, Pai. Jesus, Tu és aquele que Mateus disse que o Senhor veio trazer luz para o povo que estava em trevas e trouxe vida para o povo que estava em morte. Obrigado, Deus, porque Tu és o nosso Senhor provedor. Obrigado porque até que o Senhor não nos deixou faltar absolutamente nada, Pai. E obrigado, acima de tudo, porque Tu és o Senhor que dá a direção, que nos instrui através da Tua palavra, que nos instrui através, Pai, dos Seus mandamentos, que nos instrui através, Pai, de tudo aquilo que o Senhor trouxe de revelação, Pai, e colocou à nossa disposição através da Tua palavra. Seja nessa noite o Senhor Deus das nossas vidas, seja aquele que traz a provisão, seja aquele que traz a instrução, seja aquele que derrama o amor, Pai. Nós Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém onde você está? Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vimos qual era a situação do homem antes da queda. Uma situação extremamente favorável para o seu crescimento, para a sua multiplicação. Semana que vem, não perca, nós veremos o que levou o homem à queda. O que levou o homem à queda? Se você foi abençoado, não perca semana que vem, que semana que vem será trazida aqui uma revelação de algo que tem matado muita gente espiritualmente. Matado muita gente. Gente que não tem ânimo espiritual. Gente que já desistiu espiritualmente. Gente que já caiu. O Espírito Santo na próxima semana aqui vai nos fortalecer. Vai trazer uma revelação. E essa revelação vai tirar todo impedimento dos nossos olhos. E nós aceitaremos somente as verdades do Senhor. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Você que esteja presente aqui. Que você retorne em paz para a sua casa. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Pastor Carlos, o senhor pode encerrar esse culto? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas proporcionadas nessa noite. Do louvor a todas as ministrações e a palavra. Despede o teu povo em paz, Pai, em alegria do Senhor também, e nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.